Olá, amigas, queridas, amigos, como vão vocês? Como é que tem passado? Espero que tenham passado bem. Bom dia, boa tarde. Não sei que momento você vai estar ouvindo, vendo este vídeo, mas receba aí o nosso abraço e receba o nosso convite para se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito. E meu pedido para você é que você possa ouvir até o final e ativar o sininho lá para você continuar recebendo a sequência dos estudos que temos feito, ok? Ou seja, as notificações. E no final dá um likezinho lá para nós e nos ajuda ali fortalecendo o canal, certo? E você, se você está assistindo pela primeira vez, eu quero lhe dizer que você é bem-vindo. É bem-vindo nesse grupo de várias pessoas que estão inscritas aqui no canal e continuam assistindo os 2 vídeos da semana, pois postamos 2 vídeos por semana e estamos todos crescendo no conhecimento da Palavra de Deus, ok? Que Deus seja com você e o abençoe ricamente. Quero dizer para você que no último vídeo nós estivemos lendo aqui no livro de Gênesis, o livro dos começos. Nós estivemos lendo até o texto em que falou que depois que Deus criou ali o Adão, criou a Eva, ele pôs Adão em um lugar especial, quem sabe, e Adão ali foi pondo nome em todos os animais que existem na terra. Certo? E daí eu relatei que cada casalzinho de animal foi passando diante de Adão e Adão foi dando então o nome para eles. Mas Deus que estava por ali vendo a cena, Adão colocando o nome dos animais, Deus começou a observou então que para Adão não tinha alguém igual a ele era sozinho. Todos os seres animais, as aves, tudo tinha ali então a sua companheira, mas Adão estava sozinho. E agora eu quero ler para você o verso 21 do capítulo 2, Gênesis 2, 21. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. Eu imagino que essa daqui deve ter sido como fala lá, anestesia. A primeira anestesia, foi Deus que deu essa anestesia em Adão. E no verso 22 diz assim: e a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta afinal é o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, que quer dizer mulher, porquanto do varão foi tomada. Olha só, imagina se Deus deu anestesia em Adão, aí Deus operou essa cirurgia, né? Abrindo o lado de Adão, retirando-lhe uma costela e agora transformando numa mulher. Imagine quando Adão voltou dessa anestesia. Quando ele acordou, ele olhou e ele viu aquele monumento, eu costumo dizer, aquela coisa extraordinária, linda diante dos olhos dele, e agora encheu os olhos dele de alegria, de satisfação, um coração cheio de alegria, e ele falou assim: agora sim, essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Que alegria e que felicidade. E aí quando você continua lendo o capítulo 2, no verso 24, Deus vai dizer assim: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ou seja, Deus realizou o casamento, o primeiro casamento da história da humanidade, a primeira família constituída. E eu quero dizer para você que a família, como nós a conhecemos, pai, mãe e filhos, esse é o conceito de família que nasceu na mente de Deus. Ok? Então a família é uma instituição que nós chamamos de instituição edênica, ou seja, ela nasceu lá no Jardim do Éden, vindo da mente de Deus, e agora ele casando Adão e Eva. Muito bem, no capítulo 3 agora, nós vamos ouvir e aprender um pouco mais agora. Se você tomar a sua Bíblia na sua mão ou comparar com a sua Bíblia, você vai ver que o título do capítulo 3 é a queda do homem. Antes, Adão e Eva colocados agora no jardim, eles desfrutavam de uma alegria plena e completa. A harmonia perfeita do ambiente edênico promovia a saúde, a felicidade e o bem-estar do casal. Mas nós vamos descobrir agora que algo trágico acontece.
Por isso o título aqui do capítulo 3 é A Queda do Homem. Eu sei, estou lembrada que já nos capítulos anteriores, quando nós estudamos, acho que sobre a origem do mal, como é que o mal chegou no mundo, infectou o mundo, nós já estudamos um pouquinho sobre isso. Então agora eu gostaria de passar para vocês algumas informações que vai trazer mais riqueza no nosso conhecimento. Então eu começo a dizer para você que nossos primeiros pais, eles não foram deixados sem avisos do perigo que os ameaçava. Mensageiros celestiais colocavam-lhes a história da queda de Satanás. Tudo foi contado para Adão e Eva e as suas tramas para a sua destruição, explicando mais completamente a natureza do governo divino. Olha, que o príncipe do mal estava procurando transtornar, e foi pela desobediência a estas justas ordens de Deus que Satanás e seu exército caíram. Isso tudo foi falado, explicado, ou seja, Adão e Eva advertidos. Quão importante é, pois, amigos, que Adão e Eva houvessem aquela lei, ou tivessem dado atenção àquela lei, pela qual somente é possível manter a lei e a equidade em todo o universo. A lei de Deus, eu abro um parênteses aqui para dizer para você que a lei de Deus, ela é tão sagrada quanto ele próprio. Olha só isso, lei tão sagrada, é uma revelação da sua vontade. A lei de Deus, ela é uma transcrição do seu caráter. É a maior expressão de amor e sabedoria divina. E a harmonia da criação depende da perfeita conformidade de todos os seres, de todas as coisas, animadas e inanimadas, com a lei do Criador. Deus determinou leis, não somente para o governo dos seres vivos, mas para todas as operações da natureza. Quer dizer, tudo se encontra sob leis fixas, que não podem ser desrespeitadas de maneira nenhuma. Então agora eu digo para vocês, se Adão e Eva, com firmeza, repelissem as primeiras insinuações de Satanás, eles estariam tão livres de perigo como os mensageiros celestiais estiveram. Mas se porém eles cedessem uma vez à tentação, a sua natureza se tornaria então agora depravada, que não teriam mais nenhum poder e nem disposição para resistir aos ardis de Satanás. Só lembrando para você, como já lemos nos textos anteriores, a árvore da ciência se tornara a prova da sua obediência de amor a Deus, pois o Senhor havia achado conveniente não lhes impor senão uma proibição quanto ao uso de tudo que estava no jardim, mas se desatendessem à sua vontade nesse particular, com respeito à árvore da ciência do bem e do mal, eles incorreriam na culpa da transgressão. E Satanás não os acompanharia com tentações contínuas, poderia ter acesso a eles unicamente junto à árvore proibida. Se eles tentassem investigar a natureza dessas árvores, estariam expostos aos seus ardis. E foram então admoestados, exortados a dar cuidadosa atenção à advertência que Deus lhes enviara, e estarem contentes com as instruções que ele achara conveniente comunicar a cada um deles. Mas, a fim de realizar a sua obra sem que fosse percebido, Satanás preferiu fazer uso da serpente, como nós constatamos no capítulo 3 de Gênesis. O disfarce estava bem adaptado ao propósito dele de enganar. E eu quero dizer para você mais uma vez que a serpente, ela era uma das mais prudentes e belas criaturas da terra. Você já imaginou isso? Ela tinha asas e enquanto ela voava pelos ares, ela apresentava uma aparência de um brilho deslumbrante. Ela tinha a cor e o fulgor do ouro polido. E quando ela pousava nos ramos profusamente carregados da árvore proibida, ela exprimia, deixava transparecer essa aparência maravilhosa que ela tinha. Olha só, queridos, mas
A instrução que Deus havia dado para Adão e Eva de um não sair de perto do outro, principalmente falou, esclareceu, deixou bem claro para Eva não sair de perto do Adão, mas em algum momento ela ficou absorta em sua aprazível ocupação ali, inconscientemente ela se desviou do lado de Adão. Percebendo que ela estava só, ela sentiu uma apreensão de perigo no primeiro momento, mas ela afugentou esses temores, concluindo que ela possuía sabedoria e tinha força suficiente para discernir o mal e resistir a ele. Mas ela esqueceu do aviso dos anjos e então saiu de perto de seu marido. E quando ela percebeu, ela estava assim na frente da árvore. E ela ficou surpresa e admirada quando assim pareceu ouvir o eco dos seus pensamentos, sabe como? Na voz da serpente, que continuou com voz melodiosa chamando-a pelo nome, com sutis louvores à sua superior beleza. Ele começou elogiando ela. A mulher até hoje ainda não gosta de ser elogiada. Isso nós recebemos lá da Eva, lá no Jardim do Éden. E quando a serpente agora começa a elogiar a beleza tremenda que ela tinha, com palavras agradáveis, olha só, a Eva se deixou encantar por isso. E em vez de fugir do local, ela deteve-se maravilhada ao ouvir uma serpente falar. Olha, se ela houvesse dado atenção às advertências que os anjos haviam dado a ela. Enfim, ela creu realmente nas palavras de Satanás, que estava ali incorporado na serpente. Mas a sua crença não a salvou da pena do pecado. E olha, no juízo, os homens serão condenados, todos nós, aqueles que forem condenados, eles serão condenados porque conscienciosamente eles creram na mentira e não deram crédito à própria verdade. Queridos, o que quer que contradiga a palavra de Deus, nós podemos estar certos de que procede do próprio Satanás. A serpente, então, agora na sequência, ela apanha alguns frutos da árvore proibida e coloca nas mãos da Eva, que estava ali, a princípio, deslumbrada com tanta coisa nova que a serpente estava falando com ela, mas ela estava um tanto relutante ainda. Mas Satanás fez ela descrer das palavras, das ordens de Deus, que Deus havia proibido de tocarem naquela árvore, e então ela estende a mão, toma o fruto e o come. E quando ela come do fruto, enquanto ela comia, pareceu que ela estava sentindo um poder vivificador. Aquilo que Satanás havia dito para ela, você só vai ficar sabendo as coisas que Deus sabe. E imaginou-se a entrar para uma esfera mais elevada da existência. Sem receio, ela apanhou e comeu. E agora, havendo ela transgredido, ela tornou-se um canal. Ela tornou-se um agente de Satanás para efetuar, para levar o esposo também à ruína. E em um estado de excitação estranha, fora do natural, ela com as mãos cheias do fruto proibido, procura a presença do marido, do esposo, e relata, conta para ele tudo o que havia acontecido. E naquele momento, quando Adão põe os olhos nela e vê que fruta que ela tem nas mãos, uma expressão de tristeza toma o rosto de Adão. Ele mostrou-se atônico e alarmado, mas assim a esposa o convence de tomar daquele fruto também e comer. Quando Adão comeu daquele fruto, a natureza inteirinha e eles próprios começaram a morrer. Sabe quando Deus tinha dito a ordem, não comam porque se vocês comerem certamente morrerás. Aí Satanás agora veio e disse, não, vocês não vão morrer. Ou seja, Satanás contradisse a ordem divina. E na verdade, eu quero abrir um parênteses para dizer para você que quando Adão comeu do fruto, ele não caiu instantaneamente morto, como nós temos aí a história da Branca de Neve, não é? Não foi assim. Mas a natureza toda foi afetada pela desobediência do casal às ordens divinas, às leis divinas. E agora, inclusive, o ar que até ali havia sido uma temperatura amena, uniforme, agradável, parecia resfriar agora. Trouxe temor, trouxe medo, frio para aquele culposo casal. Desapareceram o amor e a paz que haviam gozado, e em seu lugar eles experimentavam uma intuição de pecado, terror pelo futuro e uma nudez que atingia a alma deles.
A veste de luz que os rodeava agora desapareceu, e para suprimir a sua falta procuraram fazer para si cobertas, pois enquanto estivessem desvestidos, ou seja, nus, eles não podiam enfrentar o olhar de Deus e dos santos anjos. Satanás exultou com esse êxito. Ele tinha tentado a mulher a desconfiar do amor a Deus e duvidar de sua sabedoria, e a transgredir a sua lei, e por meio dela foi ocasionado a derrota de Adão, nosso primeiro pai. E agora eu quero ler com você um verso que está aqui no livro de Romanos, no capítulo, nós já lemos em aulas passadas, esse mesmo texto de Romanos, no 5:12, e aqui está escrito o seguinte, olha só o que é que nós vamos ler aqui agora. Romanos, capítulo 5, e no verso 12. Eu busco aqui para ler para vocês. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte também passou a todos os homens, porque todos eles pecaram. Então nós herdamos o mal de estarmos separados de Deus por ocasião do pecado. E ainda no mesmo livro de Romanos, capítulo 3, verso 23, está escrito: porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Olha só, todos nós somos tidos agora então como pecadores. Mas eu te faço uma pergunta, você acha que essa tragédia da entrada do pecado no mundo pegou a Deus desprevenido? Não. Não, de maneira nenhuma, essa possibilidade não existe. Quando Deus criou o mundo, Ele já trabalhou sim com a possibilidade de existir o pecado. Tanto é que no capítulo 13 de Apocalipse, aqui agora, no verso 8, nós lemos o seguinte, olha aqui, e adorá-la-ão todos que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então Deus já havia tomado todas as providências caso o pecado atravessasse nos planos dele, caso o pecado frustrasse os planos dele. Deus já tinha uma solução, ou seja, de acordo com esse verso de Apocalipse que nós já lemos, Cristo, que é o Cordeiro de Deus, lá antes da fundação do mundo, ele já tinha se predisposto. Caso o homem peque, eu vou e morro no lugar dele. Olha que dádiva, olha que presente, que providência maravilhosa o fato de Deus ter enviado o seu Filho para morrer no nosso lugar. Então agora eu deixo aqui o meu convite para você, para que esteja ligado, recebendo as notificações, passando para os seus amigos, porque no próximo vídeo nós vamos descobrir como é que se deu isso, como é que o próprio Deus encarna e vem habitar no nosso meio. E eu desejo que Deus esteja te abençoando mais uma vez e preparando você para o novo vídeo, para o próximo vídeo, para que possamos entender este plano que Deus criou para nos salvar. Em nome de Jesus, seja abençoado e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Tchau, tchau.